Olá pessoal, aqui é o professor Fábio Fortcamp e nesse vídeo nós vamos introduzir o assunto de combustíveis, falando primeiramente das suas especificações, numa base mássica e numa base molar, como que a gente lida com a composição dos combustíveis. Esse assunto de combustíveis é bastante importante em diversas aplicações de engenharia, como máquinas térmicas, usinas termoelétricas, geração de vapor, processos de combustão variados. E geralmente a primeira etapa que a gente faz na análise desse tipo de problema é estudar qual combustível vai ser utilizado, talvez para a seleção ou para cálculos, né, se a gente já tiver selecionado o combustível, e a gente precisa se entender do que os combustíveis são feitos. Então, geralmente, a especificação de um combustível é dada numa base mássica, também chamada de base gravimétrica. Então, pega-se uma amostra de combustível e se vê quanto de 1 kg de carvão, nesse exemplo que está colocado aqui, tem de carbono. E a resposta, por uma amostra típica, é de, nesse exemplo, 77,1%. Então, 100 kg de carvão equivalem a 77,1 kg de carbono. O resto é dividido entre outros componentes. Então, esse exemplo é interessante porque mostra a composição típica da maioria dos combustíveis utilizados em ambientes industriais. São hidrocarbonetos, geralmente derivados de combustíveis fósseis. Então, vai ter bastante carbono e hidrogênio e alguns outros componentes adicionais. Por exemplo, esse carvão tem também um conteúdo de oxigênio, tem algum conteúdo de enxofre e conteúdo de umidade. E conteúdo de cinzas. O que são as cinzas? As cinzas são óxidos que geralmente não participam do processo de combustão, mas elas ocupam o espaço. Então a gente tem que levar isso em conta, tá? Reparar também o seguinte: quando a gente fala que 5% do carvão é de hidrogênio, a gente está falando que 5% é de gás hidrogênio, H2. Quando a gente fala que é 6,5% de oxigênio, a gente está falando que é 6,5% de O2. Esses componentes, né, eles estão geralmente nessas moléculas já prontas. Agora, quando a gente fala de carbono e enxofre, né, esses elementos são naturalmente sólidos, tá? Então, é apenas, né, uma molécula de carbono pura. Tem um detalhe que é um pouco chato, tem que prestar atenção, é se essa composição é dada numa base total ou numa base já seca. Por exemplo, essa amostra, né, ela tem umidade. Muitas vezes, ao usar num processo industrial, o combustível ele é pré-seco, de maneira a retirar a umidade. Só que agora as composições elas vão se alterar. Por exemplo, numa base já seca, o carvão já seco ele vai ter 78,35% de carbono e não mais 77,1%, porque agora você desconsiderou a umidade, né? Você já retirou a umidade. Do que resta, o carbono vai ter mais, né? Todas as frações vão ser aumentadas, certo? Então, tem que sempre ser bem cuidadoso se você está trabalhando numa base já seca. O que acontece também muitas vezes é, por exemplo, é dada a composição na base seca e é dada quanto que tem de umidade, né? Daí você precisa fazer essa correção, tá? Por exemplo, se um combustível tivesse 20% de umidade e você tivesse uma composição de 40% de carbono na base seca, na base total seria o 40% vezes o 80%, tá? Então tem que prestar um pouco de atenção nesses cálculos, tá? Como é que a gente faz a conversão entre base mássica e base molar, que é o que é usado nas análises de reações mesmo, tá? Então, a gente vai considerar uma massa de combustível que geralmente é dada, tá? A massa que vai participar de uma reação. A gente chama de fração mássica dos componentes a
quantidade de massa de cada componente pela quantidade total. São aqueles números que estavam colocados no slide anterior, né? O 77, o 5, etc. Tá? Aquilo ali é uma fração máxima. Para fazer uma conversão em base molar, a gente precisa pegar essa quantidade mássica de cada um e dividir pela massa molecular, que eu estou chamando desse M maiúsculo. Tá? Então, essa massa molecular ela pode ser encontrada em tabelas de propriedades, né, livros de termodinâmica, de combustíveis, né, ou numa tabela periódica também vai ter a massa molar de cada elemento. Né? Daí, se for uma molécula, como o H2, por exemplo, você precisa, né, somar as massas de cada átomo, certo? E a fração molar, daí vai ser a quantidade molar de cada um, dividido pelo número de moles total. Né? Daí você vai precisar somar a quantidade molar de cada um. Vamos fazer aqui um exemplo de cálculo para ilustrar um pouco desses números todos que eu estou falando. Tá? Então eu peguei aquelas informações ali do carvão e coloquei em uma planilha aqui para fazer os cálculos. Tá? Então os componentes que a gente tem analisado aqui do nosso combustível, né, com as suas frações mássicas, né, são dadas aquelas informações ali. Tá? E eu peguei, né, de tabelas a massa molar de cada componente. Onde a massa das cinzas, a gente precisaria da especificação das cinzas, que a gente não tem. Mas isso não importa, porque quando a gente for escrever as reações, as cinzas não participam da reação. Né? Elas entram e saem sem reagirem quimicamente. Tá? Então não importa tanto para a gente. Né? A gente só precisa fazer os cálculos considerando as cinzas quando a gente vai fazer esses cálculos de massa. Tá? Não quando vai fazer os cálculos de reação. Então, eu peguei aqui, por exemplo, né, uma massa arbitrária de combustível. Tá? Então, tudo vai ser relativo à massa de combustível. Então, quanto que tem de carbono? Né? Vai ter 77,1% vezes essa massa de combustível. Tá? Então, vou fixar aqui. Então, nessa reação com 100 kg de carvão, tem 100 kg de carbono. Né? E a mesma coisa para os outros componentes. Tá? Então, de maneira muito simples. Né? Se a gente fosse tratar com 1 kg, né, tudo ficaria 100 vezes menor. Tá? Então, de maneira que não importa. Né? A proporção não vai mudar. Certo? Vou deixar aqui 1 kg, então, para fazer os cálculos daqui para frente. Agora, quanto é que é a quantidade molar? Eu vou pegar essa massa aqui e vou dividir pela massa molar. Tá? E vou ter esses valores aqui. Tá? Agora, se a gente colocar aqui um total, então vamos colocar assim, um total molar em quilomol, tá? A gente pode aqui, então, somar esses valores. Por que eu não considerei as cinzas? Porque, novamente, a gente não tem a composição das cinzas, então na base molar a gente não consegue calcular essa especificação. E também não vai importar porque a quantidade molar é usada para fazer cálculo de reação e as cinzas não participam da reação. Tá? Então, de maneira que não importa. Agora, para calcular a fração molar, então eu vou pegar essa quantidade e vou dividir pelo total. Tá? E vou fixar esse valor aqui, de maneira que, então, a gente consegue calcular as frações molares de cada componente. Tá? Então, geralmente, pessoal, o primeiro passo na análise de algum combustível vai ser fazer esses cálculos, né? Organizar os dados, quanto que tem de cada componente, né? E quanto que tem de massa, de quantidade de mols, tá? Futuramente a gente vai ver como fazer os cálculos de reação em si, certo? Só que muitas vezes a especificação da composição já é dada numa base molar, né? Já é dada uma molécula pronta.
Por exemplo, um exemplo bem típico é a gasolina, que geralmente ela é modelada como uma molécula pura de octano, né? O carvão que a gente viu, ele não é uma molécula pura, né? Ele é uma mistura de diversos componentes. A gasolina também é assim. Só que na gasolina, a molécula predominante, né, é o octano. Então, a gente consegue fazer os cálculos dessa maneira. Tá? De que maneira? Agora vai ser tudo o inverso. Então aqui nós temos uma planilha da gasolina, onde agora o que é dado é a quantidade molar, né? Então C8H18 significa que tem 8 kmols de carbono, né? E 9 kmols de H2, né? Para dar o C8H18, tá? Se a gente soma então novamente a quantidade molar, né? O total molar, vamos colocar assim, em quilomol. Então, teria 17 moléculas no total. 17 quilomols no total, tá? A gente pode fazer também uma transformação da seguinte maneira. Vamos dizer que a gente quer trabalhar, então, com 1 quilomol de octano, tá? Então, qual que é a fração molar do carbono? Se tem 8 carbono e 9 H2, então isso aqui vai ser 8 dividido pelo 17, né? 8 sobre 8 mais 9. E isso aqui vai ser 9 dividido por 17, tá? Então, é uma outra... Quando fala C8H18, significa que de cada 17 kmols total, 8 é de carbono, 9 é de H2, né? Então, para deixar numa base mais bonitinha, colocando 1 no total, né, a gente pode fazer essa transformação. Então, essa quantidade molar, né, vai ser isso vezes a quantidade, então, total. Tá? De maneira que se a gente colocasse o 17 aqui, ele vai voltar para o 8 e 9. Né? Então, vai sempre manter na mesma proporção. Tá? Agora, os cálculos são nesse sentido. Né? Quanto que tem de massa de carbono? Bom, se eu tenho a quantidade molar em quilomol, eu vou pegar isso e vou multiplicar pela massa molar. Né? Então, 1 quilomol de octano tem 0,47 quilomol de carbono, que equivalem a 5 quilos. Né? Agora, essa massa, né, ela tem que ser calculada como a soma. Certo? E a fração mássica, daí vai ser isso dividido por isso. Então, uma molécula de octano é a mesma coisa que eu pegar aquele gráfico do carvão e colocar 84,2% de carbono e 15,8% de H2, né? Todas as proporções estão corretas. Então, pessoal, espero que tenha dado para entender como que a gente faz esses cálculos de composição de combustível, certo? Tem que prestar bem atenção nesses detalhes, né? A proporção que tem entre os diversos componentes, prestem atenção nos componentes típicos, né? E tem que analisar se é dado uma tabela de especificações em base mássica ou se você já tem uma molécula pronta que vai participar.